menos do eu vou passar, tudo bem? Vamos entrando no ritmo do modelo ISLM. A gente já falou sobre as características da curva IS, hoje as características da curva LM também. Mas antes de falar sobre as características da curva LM, eu queria que a gente fizesse alguns exercícios sobre a curva IS. Então, é possível que, dado o volume de curva LM e que eu quero fazer um exercício de curva IS, a gente passe um pouquinho da curva LM para a aula que vem. Mas não tem problema não, tem exercício na aula que vem da curva LM. Vamos ver aqui. TCU CESP 2013. Com relação aos modelos keynesiano e SLM, julgo os itens a seguir. A elevação da sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros faz com que a curva IS fique mais vertical do que antes do referido aumento. A gente já viu na aula passada, a sensibilidade do investimento nada mais é que a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Então, sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros e elasticidade do investimento em relação à taxa de juros é exatamente a mesma coisa. Então, se há uma elevação da sensibilidade, o investimento ele passa a ser mais sensível a variações da taxa de juros. E aí faz com que a curva IS fique mais vertical do que antes do referido aumento. Essa alternativa, ela é falsa. Falsa porque quanto mais elástica for uma curva, mais horizontal ela é. Então, vejam só. Vamos só lembrar aqui. Como é que eu vou medir elasticidade? Eu tenho renda, taxa de juros, tá aqui, curva IS. Se a curva está ficando mais elástica, ela tende a ficar mais horizontal, ou seja, uma pequena variação na taxa de juros gera uma enorme variação na renda da economia. E aí, se há uma elevação da sensibilidade, há um aumento da elasticidade. Se há um aumento da elasticidade, a curva tende a ficar mais plana. Se fosse o contrário, se a questão dissesse uma redução da sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, faz com que a curva IS fique mais vertical do que antes, aí sim é verdadeiro. Mas nesse caso aqui, não haverá uma elevação da sensibilidade, curva IS mais elástica, mais horizontal, se houvesse redução mais inelástica. Como é que eu faço para lembrar se é elástica ou se é inelástica? Tem um bizuzinho que ajuda. A curva será inelástica quando ela for vertical, e aí isso vai lembrar um izinho de inelástica. E quando a curva for elástica, ela vai ser horizontal. Vai lembrar, deixa eu só apagar isso aqui. Vai lembrar um ezinho de elástica. Então, tá aqui. Então, assim, inelástico e elástico é que ajuda. Então, aqui, tanto faz qual é a variável. Então, quanto mais elástica, mais horizontal ela fica. Quanto mais inelástica, mais vertical. Então, a alternativa é falsa. Vamos para a seguinte. No modelo ISLM, os deslocadores da curva IS podem ser de dois tipos, de posição e de inclinação. Em relação a esses deslocamentos, julgo os itens a seguir. Um aumento da propensão marginal a consumir altera a inclinação da curva IS em rotação anti-horária e proporciona um aumento no multiplicador keynesiano. Veja quanta informação. Primeiro, o que é que são esses deslocadores de posição e de inclinação? Alteradores de posição são as que nós chamamos de variáveis exógenas. Então, as variáveis exógenas são deslocadores da posição da curva IS. Quem são os deslocadores de inclinação? É só lembrar de dois. A gente falou da sensibilidade
dos investimentos ou da elasticidade dos investimentos em relação à taxa de juros. Deixa eu só arrumar isso aqui. Investimentos. Ou propensão marginal a consumir. E aí, quando eu altero a propensão marginal a consumir, eu já altero o multiplicador keynesiano dos gastos. O R ficou ali, foi gambiarra mesmo. O que a alternativa diz? Um deslocamento, um aumento da propensão marginal a consumir. Se houver uma alteração da propensão marginal a consumir, isso altera a inclinação da curva IS. Até aqui verdadeiro. Vai alterar a inclinação da curva IS. Então, quanto maior a propensão marginal a consumir, nós já vimos, reduz a inclinação. Ou vamos fazer mais fácil, aumenta a... Deixa eu ver como é que foi que eu fiz. Aumenta a elasticidade, se torna mais achatada, mais horizontal, né? Então, vamos lá. Aumenta a elasticidade. Pode ser feito assim, não tem problema não. Torna a curva IS mais horizontal. Tá aqui. Então, o aumento da propensão marginal a consumir altera a inclinação da curva IS em rotação anti-horária. O que é essa rotação anti-horária? Vamos ver aqui. Renda, taxa de juros. Vou fazer uma IS inicial lilás. Tá aqui essa IS. Se houver um aumento da propensão marginal a consumir, a minha curva IS, ela vai ficar mais horizontal. Quando isso acontece, o movimento é de deitar a curva. E esse movimento de deitar a curva é um movimento anti-horário. E proporciona um aumento do multiplicador keynesiano. Essa alternativa, ela é verdadeira. Então, o aumento da propensão marginal a consumir diminui a inclinação, deixa a curva mais horizontal, deixa a curva mais deitada, mais achatada. E aí gera uma alteração, um aumento da propensão marginal a consumir, altera a inclinação da curva IS em rotação anti-horária e proporciona aumento do multiplicador keynesiano. Tudo verdadeiro, só lembrar que o multiplicador keynesiano é 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Quanto maior for a propensão marginal a consumir, menor será o denominador, maior será a fração. A alternativa é verdadeira, não tem nem o que pensar, está bem arrumadinha. Vamos para a seguinte. Aqui. Mesma questão, CPRM, CESP, e ela diz o seguinte. A redução da sensibilidade dos investimentos. Redução de sensibilidade dos investimentos. Em relação à taxa de juros, faz com que a curva IS seja menos inclinada. Então, se reduzir a sensibilidade dos investimentos, isso aqui é a mesma coisa que tornar mais inelástico, é a mesma coisa. Então, essa redução da sensibilidade é tornar mais inelástico. Tornar mais inelástico, vamos fazer aqui a curva, botar de preto. Se a gente desenhar aqui a curva, vai ser produto, taxa de juros, está aqui de vermelho. Se eu torno mais inelástico, eu vou tornar mais vertical. A minha curva IS era essa aqui, era essa. E agora a minha curva IS vai ser alguma coisa mais assim, IS linha. Quando a curva se torna mais vertical, o movimento é no sentido horário. E é o que ele diz. A redução da sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros faz que a curva IS seja menos inclinada. E aí, essa alternativa aqui, ela é falsa. Veja que a inclinação aumenta. Como é que eu vou medir a inclinação? Vou fazer bem fácil aqui.
tem aqui essa curva IS. Deixa eu só apagar isso aqui, deixar mais retinho. Não melhorou muito não, mas enfim. Tenho essa curva e essa aqui, duas curvas IS. Para ver a inclinação, é só ver o ângulo. Esse ângulo aqui é maior que esse ângulo aqui. Essa curva é mais inclinada porque o ângulo é maior do que essa curva que está aqui. Então, a redução da sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros faz com que a curva IS seja mais inclinada. E aí, a sensibilidade de investimento é um alterador, é um deslocador de inclinação da curva IS, não é um deslocador de posição. Finalmente, a última questão, a do IBRAM. O consumo e o investimento são importantes componentes da demanda agregada. Em relação a essas variáveis, julgo os itens subsequentes. A redução das taxas de juros no Brasil, observada recentemente, eleva a propensão marginal a consumir e contribui para aumentar os gastos de consumo da economia brasileira. Vamos analisar isso aqui. Ele fala que houve uma redução das taxas de juros, no caso do Brasil 2009. Eleva a propensão marginal a consumir e contribui para aumentar os gastos de consumo da economia. E aí, importante, a propensão marginal a consumir, a gente vai lembrar, a PMGC, a propensão marginal a consumir, ela depende não da taxa de juros, ela depende do nível de renda. Ela mostra de que forma as variações da renda afetam o consumo, não a taxa de juros. No modelo mais avançado, a taxa de juros vai influenciar o consumo? Sim, mas não no modelo ISLM mais simples. Então, vejam só, a redução das taxas de juros no Brasil não elevam a propensão marginal a consumir. A propensão marginal a consumir, para ficar até com mais rigor, eu diria que a propensão marginal a consumir depende da renda, mas não se altera com a renda. A propensão marginal a consumir, eu vou dizer que ela é uma variável estrutural. O que é uma variável estrutural? É aquela variável que não se altera no curto prazo, ela só se altera no longo prazo. Então, mesmo que as taxas de juros afetem o consumo, isso vai acontecer no modelo mais robusto, quando nós formos ver a economia intertemporal, ela afeta o volume consumido, mas não afeta a nossa propensão a consumir. E aí contribui para aumentar os gastos de consumo da economia brasileira. Esse último trecho sublinhado em vermelho, de aumentar os gastos da economia brasileira, aí isso aqui sim, eu posso dizer, vai ter o aumento dos gastos com o consumo da economia, no modelo mais robusto, mas eu não posso dizer que haverá uma alteração da propensão marginal a consumir, já que essa é uma variável estrutural, ela só muda depois de muitos anos. Então, por isso, a alternativa é falsa. Agora que nós já entendemos sobre a sensibilidade do investimento, o efeito da propensão marginal a consumir e o efeito das variáveis exógenas em cima da curva IS, nós já aprendemos, por consequência, que nós estamos falando sobre o caso, como é que eu vou dizer, de todos os efeitos em cima do mercado de bens e serviços. Mas para entender o equilíbrio maior de uma economia, eu não posso só olhar o mercado de bens e serviços. Eu preciso olhar o mercado monetário também. Eu preciso olhar o mercado de ativos financeiros que está na outra ponta da análise. E aí eu preciso entender a curva LM. Curva LM que mede, que define o equilíbrio no mercado de ativos financeiros. Então vamos aqui na lousa. Equilíbrio no mercado de ativos financeiros. Só para ficar em conformidade com o que a gente já tinha visto.
o mercado, a curva IS determina o mercado, determina o equilíbrio entre a poupança e os investimentos. Então, falar em curva IS é falar no equilíbrio simultâneo entre poupança e investimento. Falar sobre a curva LM é falar no equilíbrio simultâneo entre demanda de oferta, que nós vamos chamar de liquidity, que é liquidez, e oferta de moeda, que nós vamos chamar de M de money. Então, a curva LM é o equilíbrio entre demanda por moeda e oferta de moeda. A curva LM, todos os pontos que estão ao longo da curva LM representam esse equilíbrio entre demanda e oferta por moeda. E aí, importante, sobre a oferta de moeda, e que nós já vimos oportunamente, é que essa oferta de moeda, ela é uma variável exógena, ela vem de fora. O governo define a oferta de moeda em uma economia sem olhar as variáveis internas da economia. Então, da mesma forma que os gastos são variáveis exógenas, a oferta de moeda também será. E nós vamos representar a oferta de moeda da seguinte forma. A nossa oferta de moeda vai ser a quantidade de moeda, que nós vamos chamar de M, sobre P, sobre o nível de preços. Então, a oferta de moeda será M sobre P. Então, e aí, essa oferta de moeda, vamos só reforçar aqui, vai ser uma variável exógena. Está aqui definido na lousa. Não tem muito o que ter berreio não, já diriam aqui os recifenses. O que acontece? Então, quem define se a oferta de moeda é exógena e a curva LM define o equilíbrio através da relação entre oferta e demanda, quem vai dar o tom da curva LM vai ser a demanda por moeda. E nós já sabemos para que as pessoas precisam de moeda, que foi o que a gente viu no módulo sobre mercado monetário. Nós precisamos de moeda para fazer transações, para ter precaução, para a gente se prevenir do que vai acontecer no resto do mundo e para fazer especulação. E aí, no caso, a demanda por moeda para transação e para precaução, nós vimos que esses dois motivos que levam as pessoas a demandar moeda dependem da renda. E, aliás, quando a renda aumenta, aumentará a demanda por moeda para transação. Quando a renda aumenta, haverá um aumento da demanda por moeda para precaução. De tal forma que nós vamos dizer que existe uma relação direta entre demanda por moeda para transação e para precaução e renda. Quando a renda aumenta, essas demandas também aumentam. Esse fato não é observado em relação à demanda por moeda para especulação. E nós já entendemos isso. O que é demanda por moeda para especulação? É aquela moeda que eu vou utilizar para fazer com que o meu dinheiro gere mais dinheiro. Mas o meu dinheiro não vai gerar mais dinheiro se ele ficar no meu bolso. Ele tem que ser aplicado no banco. Então, o que é que eu observo? Que à medida que a taxa de juros ela aumenta, um aumento da taxa de juros aumenta o que a gente chama de custo de oportunidade de reter moeda no bolso. Então, quanto maior for a minha taxa de juros, maior vai ser o meu custo de oportunidade de manter moeda, porque a minha perda em termos de rendimento fica maior. Então, menor vai ser a demanda por moeda para a especulação. Então, quanto maior for a taxa de juros, menor será a demanda por moeda para a especulação. E aí a relação entre a variável e a demanda por moeda é uma relação inversa. Quando aumenta uma, diminui a outra. E aí o que é que eu tenho? Dentro dessa relação, o que é que eu vou observar? Vamos pensar aqui comigo. Como é que eu vou medir a relação entre renda e taxa de juros no mercado monetário? Porque eu já defini qual é a relação. Deixa eu só colocar aqui um novo slide. Só recordando, na curva IS, ou na reta IS, a gente chama de curva, né?
Na curva IS, eu já observei que existe uma relação negativa entre taxa de juros e renda, porque existe no mercado de bens e serviços uma relação negativa entre taxa de juros e investimento produtivo. E aí, quando diminui a taxa de juros, aumenta o investimento. Quando aumenta o investimento, aumenta a renda. Ou seja, uma redução da taxa de juros faz com que haja um aumento da renda. E no caso do modelo LM, como é que eu vou observar isso? De uma forma mais simples. O que é que eu observo? Imagine que exista um aumento da renda. A renda aumentou por alguma razão. Esse aumento da renda, tá aqui, faz com que as pessoas demandem mais moeda para a transação e para a especulação. Ou seja, o aumento da renda leva a um aumento da demanda por moeda, que nós vamos chamar, a partir de agora, de MD. O que acontece? A renda aumenta a demanda por moeda. Quando há esse aumento da demanda por moeda, qual vai ser o resultado? Os bancos vão ter menos dinheiro, vai ter menos dinheiro disponível para fazer empréstimo. Eles vão aumentar a taxa de juros para poder compensar isso. E aí, um aumento da renda leva ao aumento da taxa de juros. O que é que eu observo? Que essa relação ela é positivamente inclinada. E aí vamos ler o que está no balão. A curva LM é positivamente inclinada, evidenciando a relação positiva entre a demanda de moeda e a renda e a relação negativa entre a demanda por moeda e a taxa de juros. Quem é que dá o tom da curva LM, do formato da curva LM? É a relação positiva que existe entre renda e demanda por moeda. Então, só para ficar começar agora aí ligando as ideias. Quem dá a relação negativa na curva IS? Quem dá aquela relação negativa? É a relação negativa que existe entre taxa de juros e investimento. Então, quando se falar na curva IS, a inclinação da curva IS é da relação entre taxa de juros e investimento. A taxa de juros, por alguma razão, foi alterada, isso afeta o investimento. No caso da curva LM, a relação positiva que existe entre taxa de juros e produção é devido à relação positiva que existe entre renda e demanda por moeda. Ou seja, as duas curvas elas vão se encontrar porque elas estão frente a duas variáveis comuns. E aí a curva IS se altera a curva IS se comporta respondendo a alterações na taxa de juros, a curva LM se comporta respondendo a alterações no nível de produção. E aí, só para a gente entender bem isso, vai ficar uma coisa bem enxuta. Aconteceu alguma coisa que alterou a taxa de juros. Isso afeta o mercado de bens e serviços. Aconteceu uma coisa que alterou renda. Isso afeta o mercado monetário. E aí, o que eu posso dizer para começar a aprofundar mais? A curva IS, ela vai ser responsável por determinar o nível de produção da economia, já que a curva IS representa o equilíbrio no mercado de bens e serviços. Já a curva LM, ela é responsável por determinar a taxa de juros da economia. Logicamente, haverá uma interação entre essas variáveis, porque o mercado monetário determina a taxa de juros que afeta o mercado de bens e serviços. O mercado de bens e serviços determina a produção que afeta a taxa de juros. Então, vai ter uma relação aí, que afeta o mercado monetário. Vai existir uma relação, a gente precisa compreender isso, mas mais com calma, mais na frente. E aí, o que é que eu tenho? Que assim como a curva IS ela é deslocada,
a curva LM também vai ter deslocamentos. E eu preciso saber quais são os fatores que deslocam a curva LM. Quaisquer alterações na demanda e na oferta de moeda, variações exógenas, vão deslocar a curva LM. Uma forma de fazer isso é através da política monetária. Preciso me estressar com política monetária? Agora não. Eu propositalmente coloquei aqui esse material, acho que vocês já sabem todos, eu uso o material do Weber. O Weber adotou uma política um pouquinho diferente da minha em relação à apresentação das políticas econômicas. A gente vai falar de política monetária depois de falar de equilíbrio, mas só antecipando, se o governo fizer uma política para alterar o volume da oferta de moeda, fazer política monetária nada mais é do que alterar a oferta de moeda. Se o governo fizer isso de forma expansiva, de forma a aumentar a oferta de moeda, a curva LM se desloca para a direita e para baixo. Então, a curva LM está aqui. Ela desce. Se for uma política restritiva, no sentido de redução da oferta de moeda, a LM está aqui, ela sobe. Então, deixa eu botar aqui de verde. Aqui está descendo, aqui está subindo. Vai ficar mais claro depois, não se aperrei não, está meio gambiarra aqui. Ou o governo, ou aliás, pode existir alteração da demanda por moeda provocada por mudanças de comportamentos dos agentes econômicos. As pessoas passaram a preferir ter mais moeda no bolso. Isso pode gerar uma redução da demanda por moeda, isso pode gerar um aumento da demanda por moeda, e aí a nossa LM vai responder. Se as pessoas passarem a reduzir a demanda por moeda, a curva LM vai ter esse comportamento aqui, que eu vou chamar de comportamento 1. Se as pessoas aumentarem a demanda por moeda, nós vamos ter o comportamento 2. Obviamente, isso vai ficar mais claro, principalmente quando existirem mais exercícios. E aí, só mostrando aqui alguns esclarecimentos. Após o aumento das operações de redesconto, isso é uma operação característica da política monetária, isso, de novo, vai ficar mais claro mais na frente. O que eu quero que você entenda é o direcionamento dos movimentos. Haverá mais moeda circulando, mais oferta de moeda, de forma que a curva LM será deslocada para a direita e para baixo, ou para a direita, no sentido de aumentar a produção. Se houver uma exigência do governo de ter menos moeda em circulação, a LM ela vai para a esquerda. Então, isso tem que ficar bem claro. Falta a gente ver a inclinação da curva LM. O tempo está estourado, não quis estourar dessa vez de novo. A gente vai dar uma paradinha aqui. A gente vai falar sobre a inclinação da curva LM na próxima aula e já vai fazer outra leva de exercícios sobre a curva LM também, para que a gente finalmente chegue no equilíbrio do modelo ISLM. A gente para aqui e se encontra em breve. Até lá!